Bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia, mais um devocional. Convidamos você a pegar aí sua Bíblia, pegar sua água para se hidratar nessa hora aí da manhã e convidamos vocês para estar conosco nessa leitura, para aprender um pouco mais, para entender ainda mais sobre diversos assuntos, conflitos internos. Nós estamos num livro muito importante, que a gente deixa de falar de toda uma nação, de reinados, de líderes, para falar apenas de uma pessoa. Os conflitos que elas passam, as dificuldades. Então, vem conosco. Vamos refletir um pouco mais sobre essa vivência, sobre o que podemos fazer aí para conseguir realmente sair dos vales de forma mais rápida e mais precisa. Bom dia, Denise, chegando por aí, seja bem-vinda. Alex, bom dia, Alex, seja bem-vindo. Bom dia, Denise. Bom dia, Liz. Um pouco, sim. Graças a Deus. Vamos para mais uma leitura. Do contraponto, você sempre Deus. Conectado aqui. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia. E aí, tudo bem? Hoje é contigo, né? Inicia para nós. Vamos, sim. Deixa eu ver aqui a Bíblia. Então, vamos fechar os olhos para a gente nos conectar ao Senhor, agradecer por mais um dia, pedir ainda mais a presença do Espírito Santo, que ela é real, né? A cada segundo ele está conosco. Então, vamos fechar os olhos. Pai, te rendemos graça, te louvamos, agradecemos, glorificamos a Deus por mais um dia. Te apresentamos este dia, ó Deus, que o Senhor nos contempla com sua graça, com o sopro da vida. Aqui estamos, Pai, para levar o seu ID. Então, clamamos a Deus em nome de Jesus. Nos enche ainda mais da presença e do poder do nosso amigo Espírito Santo, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Que cada pessoa que passa por aqui, ó Deus, seja tocada e ela sinta o seu amor, sinta a sua graça, sinta a sua glória, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Traz o seu entendimento, Pai. Assim te louvamos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos, Jó 29, e... Peraí, rapidinho. Jó 29, e assim começa. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem dera ser como tu nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do seu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apagava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava, o aparecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar
o coração da viúva. E me cobria de justiça, e este me servia de veste, como o manto, e turbante era a minha equidade. Eu me fazia os olhos para, me fazia de olhos para os cegos, e de pés para os coxos. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendera até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezava. Eu lhe escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Então aqui ele está voltando ao passado, relembrando toda a glória que ele viveu, tudo que ele viveu. Aí a gente vê o quão bom era Jó, conforme diz lá no início do livro de Jó, né? Que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele era a verdadeira igreja, como diz em Tiago 1:27, porque ele fazia muito bem, né? Sua sabedoria encantava muitos, ajudava, e aí você via, a cada nível de pessoa, você vê que tinha um ato positivo de Jó. Mas você vê como é o medo por todo esse ato positivo que ele fazia. Ele tinha medo de perder tudo que ele tinha. E, infelizmente, aconteceu. E ele está relatando tudo isso e agora vivendo de glórias passadas. Mas o bom é isso, que ele está se apegando a algo que está fazendo, que a gente já vê uma esperança nele. Né? Antes ele vinha com questionamentos, que é normal, mas dava para sentir a sua dor. Agora não. Ele está indo no passado sacar o positivo que ele fez. E a gente já está vendo o nível de energia dele subindo. E aí mais para frente a gente vai ver, né? O que Deus vai fazer com ele. E o que vocês conseguiram pegar? Falou tudo, Alex. Nada a acrescentar. É isso aí, realmente top demais. Essa clareza que ele teve lá no passado e que reflete hoje para nós. Denise? Já explicou tudo, Alex. Vamos ao 30. Vamos, deixa eu ler esse 30 aqui. 30. Agora, porém, se rirem de mim, de menos idade que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães no meu rebanho. De que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado? De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto com os arbustos e o seu mantimento eram as raízes de zimbros. Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra eles, como contra o ladrão, para habitarem nos barracos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos, ajuntaram-se debaixo das ortigas. Eram filhos de doidos, filhos de gente sem nome e de terra
e foram expulsos. Agora, porém, sou a sua canção e lhe sirvo de provérbios. Abomina-me e foge para longe de mim, no meu rosto. Não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantaram os moços, empurraram os meus pés e prepararam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o caminho, promovem a minha miséria, contra eles não há ajudador. Vê contra mim como uma grande multidão. Vê contra mim como uma grande brecha e resolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores como vento, perseguem a minha honra, e como nuvem passou na minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias de aflição se apoderaram de mim. De noite, e me transpassaram os meus ossos, e os meus nervos não descansavam. Pela grandeza do meu mal está desconfigurada a minha veste, que com a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na alma, na lama, e fiquei semelhante pós-cinza. Clamo a ti, porém, tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Tornaste cruel contra mim. Com a força da tua mão resistisse violentamente. Levanta-me sobre o vento, faz-me cavalgar sobre ele e derretes o ser. Porque eu sei que levarás a morte e a casa do ajuntamento, determinada a todos os viventes. Porém não estenderá a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, e não me angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos chacais e companheiro dos avestruzes. Enegreu-se da minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados de sol. A minha harpa se tornou em luto, e o meu órgão em voz dos que choram. Aqui um versículo que eu gostaria de trazer aqui, muito claro, né, gente, essa leitura, muito claro. Ele traz aí bem claro o sofrimento que ele está passando, as zombarias das pessoas em relação a ele, pessoas que ele fala que não tinham, que viviam aí na amargura e tudo mais, mas que agora ele era o motivo de apontamento, motivo de julgamentos. E aqui nesse versículo ele fala um pouco sobre a sua situação, e ele lamenta profundamente a miséria humana, ou seja, o que ele está passando, todo o sofrimento, desde o sofrimento carnal, moral, psicológico, tudo que ele está vivendo naquele exato momento. E buscando a saída. E muitas vezes ele fala que ele clama, ele pede, mas o Senhor ainda não apareceu. E continua seus questionamentos, continua buscando. Ele não, uma das coisas assim que eu acredito que seja mais marcante aí nessa história dele é a perseverança. Muitos falam assim, meu Deus, fulano tem a fé igual a fé de Jó. Ele tem mais fé do que Jó, porque realmente ele tinha uma fé perfeita, que ele ia conseguir sair dessa, que ele ia conseguir, através dos seus questionamentos, ele conseguia entender, e o Senhor realmente ia aparecer e trazer essa transformação que realmente aconteceu. Então, olhar para ele e falar, gente, mas como que ele falou isso? Como que ele lastimou tanto? Olha a situação que ele estava. Ele não acusava Deus, não negou o Senhor. Pelo contrário, a todos os dias, ele buscava de uma maneira diferente trazer essa consciência, tanto para ele, e pedindo para o Senhor também essa ajuda, esse direcionamento. Então, eu achei super interessante essa questão aqui do 30. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Foi o caso de Jó, né? Exatamente. E aí, Denise?
Vamos lá, o 30, né? O 31, no caso. Também. Vamos lá. Eu tinha feito um pacto com os meus olhos, jamais fixar o olhar nos jovens, e em troca, que sorte Deus me reserva lá, do alto. Que herança o Todo-Poderoso me destina lá do céu. Será que a desgraça não é para o criminoso e o fracasso para o malfeitor? Por acaso Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Por acaso caminhei junto com a mentira? Será que os meus pés correram para correram atrás da fraude? Pois pode pesar-me na balança da justiça, e então reconhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração seguiu o capricho dos olhos, e se qualquer mancha se apegou às minhas mãos, então que outro coma o que semeei, e arranque tudo o que plantei. Se o meu coração se deixou seduzir por mulher, e se espiei pela porta do meu vizinho, que minha mulher gire o moinho para um estranho, e que outros se deitem com ela. Isso de fato seria um escândalo, um crime digno de castigo. Seria um fogo que devora e consome, destruindo todos os meus bens. Se violei o direito do meu empregado ou da minha empregada quando movi um processo contra mim, o que farei quando Deus se levantar? O que responderei quando ele me interrogar? Quem me formou no ventre materno não formou também a eles? Foi o mesmo Deus que nos formou no seio materno. Por acaso neguei o que o fraco desejava? Ou deixei a viúva consumir-se em pranto? Comi sozinho o meu pedaço de pão, sem reparti-lo com o órfão. Desde a minha infância, ele me criou como pai, e desde o seio materno me guiou. Por acaso vi um miserável sem roupa e algum indigente sem cobertor, sem que suas costas me agradecessem, aquecidas com a lã das minhas ovelhas? Se levantei a mão contra o órfão, quando eu tinha influência no tribunal, que o meu ombro se desprenda do corpo e o meu braço se quebre no cotovelo. Porque o terror de Deus cairia sobre mim, e eu não aguentaria diante da majestade dele. Por acaso coloquei a minha confiança no ouro, ou a minha segurança no metal precioso? Por acaso me alegrei com as minhas grandes riquezas ou com a fortuna acumulada por minhas mãos? Por acaso, vendo o sol resplandecente e a lua clara caminhar, meu coração se deixou secretamente seduzir e lhes enviei um beijo com a mão. Isso seria um crime digno de castigo, pois eu teria renegado o Deus do alto. Por acaso me alegrei com a desgraça do meu inimigo e exultei com a sua infelicidade? Ou permiti que a minha boca pecasse desejando com maldições a morte para ele? As pessoas da minha tenda disseram: quem não se fartou na mesa dele? O inimigo nunca teve que dormir na rua, porque eu abria minhas portas ao viajante. Não ocultei o meu delito, como fazem outros homens, nem escondi no peito a minha culpa, por temor dos comentários da multidão, ou por temer o desprezo dos parentes, a ponto de me manter calado e fechado dentro de casa. Oxalá houvesse alguém para me escutar. Esta é a minha última palavra, que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário escreva a acusação. Eu a levarei sobre os meus ombros e a usarei como se fosse coroa.
eu lhe prestaria conta de todos os meus passos e me apresentaria a ele como príncipe. Se a minha terra gritou contra mim e os seus sulcos choraram com ela, se eu comi o seu produto sem ter pago por ele, reduzindo a fome, aqueles que o cultivaram, que nasçam espinhos ao invés de trigo e urtigas ao invés de cevada. Fim do protesto de Jó. Aqui ele está fazendo um comparativo, né? Você fez alguma coisa errada para ter o castigo, né? No caso, estava falando mais sobre isso, né? Se ele estivesse fazendo alguma coisa de errado, estava caindo sobre ele, né? A culpa, né? Acredito que foi isso aqui. Isso. Eu vejo mais assim, ele tentando trazer botando também, né, para entender aonde foi os erros dele, para entender onde foi, entender os erros, para estar corrigindo. Porque até então ele não sabia, só sobrecaiu sobre ele tudo aquilo e ele não entende, mas muitas coisas, aí já vem o entendimento, né? Muitas coisas vão acontecer se a gente entender por não estar 100% conectado. E a questão de Jó, como a gente viu no 3:25, foi o medo, né? Então, se ele estava com medo, houve uma lacuna entre ele e Deus. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus e o medo está antagônico à fé. Então, como houve essa lacuna, ele não está conseguindo entender porque ele não estava 100% conectado com Deus nesse sentido. E aí as coisas aconteceram. Agora ele está fazendo a retrospectiva, lembrou de tudo, todas as benfeitorias, agora tentando relembrar por onde passou, aonde foi que eu errei. Fiz isso, fiz aquilo, tal. E aí tentando ver, mas ainda não conseguiu. O bom é esse, né? Que ele não está negando ao Senhor. Isso é importante. Na vida teremos aflições. E a gente tem que estar reto diante de Deus, crer que Ele é conosco, independente da circunstância. E não colocar a culpa nele, né? Porque está a gente. O errado sempre vamos ser nós, humano, de carne, porque a carne vai tender sempre para o negativo, né? Vai tender para o mal, como diz Paulo, né? E aí ele diz, Alex, você falou tudo aí, né? Meu Deus do céu. Ele, nessas falas dele, quando ele não está questionando, buscando entender, mas eu acho que o objetivo final é esse, né? É mostrar. Nesse aqui, então, ele busca mostrar a todo momento a inocência dele. Ele faz comparações, em vários capítulos a gente viu aí, né? Faz comparações com os ímpios. Ele relembra, como você falou nos anteriores, o quanto ele era fiel, o quanto ele contribuía na vida das pessoas, a comunhão dele com Deus. E aqui ele continua negando qualquer tipo de atrocidade, de impiedade que ele tenha cometido, adultério, várias outras coisas, né? A opressão dos pobres, idolatria. Ele continua negando, ele continua afirmando aí sua inocência em tudo quanto se passa por ele. Os amigos, eles estão ali, como até Denise já citou, né? Muitas vezes eles não saíram com o intuito de chegar lá e acusar e piorar a situação. Eles foram com o intuito de resolver, buscar resolver, trazer uma clareza ali. Talvez poderia ter sido algum erro, algum pecado, e queria que ele arrependesse para mudar ali. Mas a todo momento ele traz essa luz, ele volta no passado e afirma com todas as forças que ele é inocente. E aqui a gente vê um processo de amadurecimento, né? Um processo de melhora contínua a cada dia. E a gente sabe que depois de passar disso, o Jó jamais repetiria os erros, entre aspas, a gente não sabe, aqui não está. Mas como a Alex falou, né? A questão do medo, a questão da insegurança, muitas vezes, né? Então, tudo isso aqui é curado nesse processo. E eu acho que mais do que isso, né? Para deixar para a gente toda uma trajetória para que nós possamos também olhar para isso aqui e modelar aí, né, trazer essa clareza para a nossa vida, para que possamos entender nossos problemas e sair maior.
Perfeito. Correto. E por hoje encerramos mais um dia Encerrando, gente. para a glória de Deus. Então, Amém. gente, a gente agradece você que ficou, que passou, que vai passar mais um dia. Eu convido a você a estar conectando com Deus diariamente, de preferência nas primeiras horas do dia, para que no momento de dificuldade você tenha a esperança dentro de você, do dia que você instalou, e você vai ver a diferença que vai acontecer em sua vida. Não abra mão disso, da comunhão com aquele que te fez. Eu gosto de dar a analogia da árvore, né? Quando a árvore está fora da terra, ela está morta. Assim somos nós, sem ler a palavra. Nós estamos mortos espiritualmente. Mas quando a gente começa a ler, a gente começa a florescer, a ficar mais verde, depois dar frutos, e aí uma geração vai sendo tocada. Só pelo simples fato de a gente se conectar com o nosso Criador diariamente. Então, faça isso e você vai ver a diferença em sua vida. Bom dia, meninas. Bom Até dia. amanhã. Bom Gratidão, dia, gente. até. Tchau. Tchau.